fornecedores críticos, a gente tem sócios, a gente tem parceiros, né, que trabalham junto com a gente no ecossistema. Redcast. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, seu primeiro podcast de cibersegurança do Brasil. Para quem não me conhece, Eduardo Lopes, CEO aqui na Red Belt Security, e hoje falaremos sobre o tema riscos em supply chain. Como sempre, pessoas de altíssimo nível, hoje mais ainda, a gente fez até uma mudança no dia, no horário, porque a gente gostaria muito de tê-los aqui, conseguimos. E sem muito mais conversa, apresentar aqui para vocês, ao meu lado direito, Denis Nesi, diretor executivo e CISO na Claro Brasil. Denis, muito obrigado pela presença, por ter aceito o convite. Muito honrado pelo convite, fico feliz aí de participar do primeiro podcast de Você cibersecurity viu do só? Brasil. Bonito, bacana, né? Legal. É muito bom. E Tiziano Benetti, CISO Global na Natura. Tiziano, muito obrigado também. Sei que a agenda de ambos é bem corrida, mas obrigado por ter aceito o convite. Eduardo, super obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para poder dividir um pouco com a comunidade as coisas que a gente tem pensado nesse mundo da gestão de segurança. É um mundo à parte, né? É um Um mundo à negócio parte. que a cada... Teve alguma pessoa que me perguntou uma vez, assim, olha, mas da onde vêm os temas? Eu falei, gente, se chacoalhar uma árvore, eu tropeçar em algum canto e te achar um tema para sair. A gente já acorda de madrugada pensando isso. Em que eu posso transformar tema em preocupação. É o que mais vai aparecer aqui. Exatamente. Matheus, junto. Boa, mais um. Mais um. Esse é diferente, né? Esse é alto nível. Nós falamos em um passado sobre TPRM, né? Third Party Risk. E o que tem a ver com supply chain? Na hora que a gente olha para riscos em terceiros e outras frentes. Quando eu falo de supply chain, nós estamos olhando para toda a cadeia de suprimentos, né? Desde a pessoas, organizações, processos, ou seja, daquilo que vai me gerar talvez a matéria-prima, até aquilo que vai me levar ao meu, né, usuário final, ao meu cliente final, ao consumidor. Então é toda essa rede. E a gente tem visto, ultimamente, que ataques de supply chain se tornou e está se transformando em algo cada vez mais corriqueiro. Seja por causa de uma confiança implícita, né, entre a empresa e o terceiro, seja porque nós estamos talvez olhando para o lugar errado. E a ideia aqui é trazer um pouco desses dados e ouvir, né, a opinião dessas pessoas ilustres aqui e o que nós temos passado. E como sempre, trazendo um pouquinho de dados para nós, a IBM fez uma parceria com a Microsoft recentemente para realizar uma pesquisa global. IBM e Microsoft junto para uma pesquisa. Essa foi, né? Essa foi diferente. Participaram 2.000 executivos, né, de cibersegurança em diversos setores para entender os riscos de supply chain. E o estudo indica que o número médio de fornecedores diretos por empresa é em torno de 1.200, tem um número exato, 1.284. E quando a gente olha para fornecedores indiretos, esse número explode quase 5 vezes a mais, chegando a 6.420 fornecedores. Né? A hora que a gente olha para esses dois números juntos, falando mais de 7.700 terceiros para nós olharmos de alguma forma. E um outro estudo extremamente importante, o relatório global de violação de terceiros de 2025 da Security Scorecard, analisou dessas últimas 1.000 grandes violações que aconteceram também em setores e áreas geográficas diferentes do planeta, o risco ligado ao supply chain. 35% dessas violações, ali 350 das violações que aconteceram, dessas 1.000 que eles analisaram, vem diretamente de fornecedores. Outro dado muito importante, as subsidiárias estrangeiras possuem 2 vezes mais chances de serem fontes de violação do que as domésticas. E 41% dos ataques de ransomware agora começam por meio de terceiros. Simplesmente utilização de login e senha de um terceiro que já foi vazada. Já foi comprometida, já foi compartilhada ou até vendida.
Minha primeira pergunta, já para dar aquela apimentada, Tiziano, queria começar com você. Complexidade da supply chain, né? Hoje que a gente está olhando para supply chains modernas, e a hora que a gente olha para o nível das empresas que vocês hoje representam e já representaram. Vocês acham mesmo que está se tornando algo invisível, essa quantidade de terceiros que precisam ser analisadas? Ou já existem talvez meios e processos, ou sempre vai ser ali um trabalho inacabável? Bom, vamos lá. Por partes, né? Dos dados que você falou, em média, 1.600 e alguma coisa fornecedores. Rapaz, eu trabalho com muito mais que isso, né? Então, é muito mais. Eh, eu não diria que é uma coisa invisível, porque afinal de contas, as empresas conhecem os seus fornecedores porque a gente paga todos eles, né? Tem relações com eles, recebe serviços e tudo mais, né? Então não é uma coisa invisível, mas com certeza é uma governança complexa de tocar, né. E por quê? Porque, são empresas que não são a empresa onde você trabalha, é uma outra empresa que tem uma relação comercial com a sua empresa, mas que tem uma gestão própria de risco, de tecnologia, de processos, etc e tal. E a qualidade dessa gestão e o quanto de energia a empresa consegue dedicar para a segurança da informação é o que vai nos impactar, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito própria dessa empresa. Então, tem uma linha, eu acho que tem uma complexidade no sentido de, eh, como é que você interfere numa coisa que é do foro específico daquela empresa. E isso se soma à seguinte complicação: fornecedor, é importante ter bastante, né, ninguém quer ficar dependendo de um único fornecedor para um determinado serviço. Lógico, Perfeito. há casos, isso acontece, mas todas as empresas gostariam de ter vários fornecedores para cada serviço, ou alguns pelo menos, um para estabelecer uma concorrência, 2 para você ter uma redundância para aquele serviço que é Perfeito. prestado, porque muita gente apoia a nossa produção, né, a produção da empresa onde a gente trabalha, a esses serviços de terceiros. Então, a tendência é sempre ter muitos deles, né, e sempre com essa complicação de até onde vai a nossa gestão e onde começa a gestão desta empresa que não é a que nós trabalhamos. É, a hora que eu olho para isso, né, para a quantidade de empresas, uma Natura, uma Claro, imagina empresas fornecendo diretamente itens, seja matéria-prima, seja serviço, seja, né, inúmeras possibilidades. Como não tornar também, a segurança ou processos para eles olharem para a cibersegurança, algo também que vai impactar no preço final? Porque às vezes existem empresas também que existem, elas só existem talvez para atender vocês, ou 80% do faturamento delas é baseado em vocês. E aí, como que fica essa relação de até onde eu aperto, até onde eu solto? Eh, São processos, são fotos, eu vou enviar ali um Excel, uma planilha para eles me preencherem com riscos e tá tudo bem. O que que você acha? Eu acho assim, esse é um tema que eu gosto bastante, só iniciando. Nós fizemos recentemente uma pesquisa com CISOs locais aqui do Brasil para entender um pouquinho da nossa realidade de gestão de terceiros, e a gente vê ali que a maturidade aqui ela tem algumas variações sim, mas ela está muito similar. E vendo um pouco disso, né, desse modelo de governança, porque não é só avaliar a segurança, né, é um negócio também, né. Então, o que a gente vê, assim, a gente fala que não tem os fornecedores críticos, a gente tem sócios, a gente tem parceiros, né, que trabalham junto com a gente no ecossistema. Porque como você falou, né, quando você está no meu ciclo ali de vendas de algo, por exemplo, de um e-commerce, tem que fazer uma análise de crédito, eu tenho que ver um perfil de risco, e tudo isso eu pago por mensagem. Uma biometria, eu pago pela biometria que eu estou executando. Então são meus sócios. E esses sócios, como a gente tem um serviço que escala, a gente consegue ter uma negociação ganha-ganha. Então é por aí que a gente busca, né. Eu acho que são alguns conceitos básicos para a gente trazer para a mesa mesmo muito importantes, né? Porque você já falou de sócios, uma parceria muito próxima, e você trouxe um número muito maior do que a gente trouxe da estatística de parceiros, de fornecedores. Agora, não dá para você ser sócio, parceiro mesmo de mais de 1.600, qual que seja o número de fornecedores.
Como é que vocês levam essa gestão de fornecedores? Então a gente começa com, sei lá, vamos falar 2.000 fornecedores. Como é que a gente começa a mapear, gerenciar risco dessa turma toda? Legal. Isso é um detalhe do processo que vem evoluindo rapidamente, onde as coisas têm mudado mais lá no nosso contexto, né? O que que é clássico de gestão de risco de cyber de fornecedor? É você pensar assim, bom, do meu universo de fornecedores, quem é que acessa a minha rede? Esse era o primeiro, né? Clássico, é. Da onde pode vir um outbreak, uma infecção para cá, ou um incidente. E a segunda é quem mexe com meus dados, né? E aí, graças à LGPD, isso virou a outra grande prioridade. Mas a gente mudou esse entendimento há algum tempo atrás, porque eu tenho o caso de empresas, e aí você citou no começo, né? Por exemplo, a Natura trabalha com transportadora. Alguém tem que entregar as caixas, né? Com os produtos e tal, Perfeito. né? Trabalha com fornecedor de matéria-prima, ativos da Amazônia, né? As coisas importantes da nossa cadeia de produção. Esse pessoal não interconecta na nossa rede e não trabalha com dado nosso. E aí, esse critério é o primeiro ponto, mas esse pessoal não está no radar. Então, se uma empresa dessa ser paralisada por um ransomware, o que que acontece com o meu faturamento? Perfeito. E ele se ferra. Então, a coisa começa por aí. Então, a gente precisa fazer uma seleção de quais são os fornecedores que têm um impacto ou no meu ambiente tecnológico, ou nos meus dados, e na minha governança de dados, ou na minha produção e faturamento, Perfeito. no negócio. E esse é a grande evolução. E é uma coisa nova. Eu tenho visto essa discussão acontecendo e ela só acontece porque os ataques aos fornecedores estão acontecendo com mais frequência, como o dado que você Que trouxe. trouxe. Exato. E trouxe esse alerta, né, para os CISOs. Putz, eu tenho uma cadeia de suprimento que, tudo bem, ela vai parar, nenhum dado meu vai dançar e a minha rede não vai ser afetada. Mas ele vai parar de entregar matéria-prima para mim. Como é que eu vou produzir? Eu tenho um planejamento de produção que eu preciso cumprir. Isso dentro de casa acaba sendo de responsabilidade de quem? Essa pergunta é excelente, porque na pesquisa que a gente fez é da segurança. É da segurança. É da segurança. Mesmo se a matéria-prima lá final de vocês, Assim, que seja tecnológica ou não, ela vai gerar um impacto no. nessa discussão que a gente fez e nessa pesquisa, a gente tentou entender o modelo de governança e como estaria uma matriz RACE de papéis e responsabilidade. É de responsabilidade de todos, mas quem é o accountable? Quem é o dono? E, cara, quase que 100% ali caiu para a segurança, como dono do processo. Mas pegando até um gancho ali do que o Ciano falou, o que a gente tem visto são os tiers, né? A gente divide em, por exemplo, 3 tiers, e ali os mais críticos, por exemplo, são tier 1, aí o médio 2 e assim vai, né. Quando você fala de tier 1, ele falou 1.600, eu tenho 1.200 no crítico, só no crítico. Então, que tipo de controle e governança a gente tem que ter para esse crítico, né, e que modelo de operação a gente tem que ter, quem faz o quê, papéis e responsabilidades de cada um naquela cadeia, né. E um dado importante da pesquisa, eu não sei se o Tiziano vai falar, mas eu até aprendi com ele numa discussão outro dia desse, né, você tem fornecedor que ele é super crítico para você, que você tem que investir nele. Essa era a minha pergunta. Olha, Se até onde que eles vocês. A responsabilidade é uma coisa, agora o investimento para ajudá-los. Exato, exato. Eu tenho um modelo, de governança hoje, que eu tenho requisitos mínimos do lado da minha operação ali, de cada um dos meus parceiros que operam junto comigo. E, por exemplo, se o cara tem que ter o Windows 10 ou XPTO, e o cara não vai fazer esse ano porque ele não tem budget, eu preciso, de alguma forma, apoiá-lo. Porque senão ele quebra meu modelo de operação. Como eu opero no meu negócio, que é todo blindado, e para ele chegar aqui ele vai ter que atender os requisitos mínimos, senão ele não entra. E aí eu perco 1.200 posições de vendas Porque no final das contas é um risco compartilhado, né? compartilhado. Se o risco é dele e for efetivado, o impacto daquele risco efetivado é um impacto efetivado do seu lado também. Exatamente. Perfeito. um Então, ponto de venda comprometido significa não vender. exato. Literalmente, né? E que tem a ver com seus dados, não, é o faturamento direto, né? É o faturamento direto, é uma questão de business, né, de negócio. E aí vem a importância de segurança ser uma área conectada no negócio e não na tecnologia. Porque quando você é conectado na tecnologia, você não vê esse risco.
e você não atua nesse risco. A hora que você começa a se conectar no negócio, você começa a entender, pô, eu tô aqui super preocupado com o meu call center, e ó, o call center tem CISO, tem toda uma estrutura, tal, não sei o quê, e não tô nem olhando o fornecedor de, sei lá, óleo de alguma coisa para fazer um hidratante corporal, que não tem isso, que é uma empresa lá que processa óleo no meio do Pará lá. Então, esse tipo de coisa você ganha estando perto do negócio, olhando isso daí. E essa coisa do investimento é interessante. Eu também trabalho com tier, todo mundo trabalha com tier, né? Os padrões são mais ou menos parecidos. E eu também faço um estudo o tier, mas para determinar o impacto, né? Então esse é um cara que, se tiver uma disrupção, o impacto em mim é grande, né? Os tiers maiores têm impacto menor. Mas eu também faço uma análise de probabilidade que é baseada na maturidade daquele cara. Então, Entendi. essa empresa é madura, a probabilidade de eu ter um problema lá é menor. Impacto versus viabilidade de acontecer aquele. Isso. Tá. E aí, nessa matriz de risco, eu quebro ela em regiões, né? E cada um eu cuido, né? Então, aqueles fornecedores que estão em Tier 1, ou seja, que é o fornecedor que mais impacta o meu negócio e que, ao mesmo tempo, eu vejo que tem uma maturidade muito baixa, esse é um cara que eu preciso trabalhar para desenvolver ele de alguma maneira. É isso. Só ajudar esse cara a melhorar a gestão de cyber dele. Não adianta eu brigar com ele, porque, em geral, essa coisa de maturidade cyber é muito característico do nicho que a empresa é. Então, você pega, todo call center investe um monte em cyber, né? Todo banco investe um monte em cyber. Todo transportador investe pouco em cyber. É. Então, essas coisas são muito de nicho. Então, se você fala assim, eu vou trocar você pelo concorrente porque você não cuida de cyber direito, pode escrever o concorrente é igual. Vai ser Parecido. Então, daí essa coisa do desenvolvimento. Mas, lógico que você não consegue fazer isso para todo mundo. Então, você tem que pegar os casos mais críticos, fazer isso e ir gradando, né? Eh, que tipo de controle você aplica em cada região da matriz de risco, para você ter um bom custo-benefício e, ao mesmo tempo, dedicar energia para ajudar aquele fornecedor que vai te impactar. Eu queria puxar duas coisas da sua fala agora, para a gente entender se o mercado, e cada um que está dentro de casa, que está assistindo o trânsito, vai refletir sobre isso, mas para a gente botar na mesa para garantir que não é um paradigma, uma hipótese, e eu queria validar essa hipótese. Você falou que todo mundo trabalha com tiers. E a primeira pergunta é: o mercado, os pares de vocês veem o mercado em geral trabalhando com algum modelo que seja de tiers ou não para avaliação de terceiros? É um modelo, é uma preocupação geral do mercado? Acho que a primeira pergunta. A segunda, você mencionou que alguns dos seus fornecedores têm uma maturidade muito baixa. Como é que a gente chega nessa conclusão com essa quantidade de fornecedores que vocês têm? Você faz um assessment em todo mundo, você manda um questionário para todo mundo, é baseado no tier que ganha antes? Uhum. Tem isso. Primeiro, assim, tem vários filtros, né? Chega aquela montanha de fornecedores, então a gente aplica alguns filtros. Então, tem um primeiro filtro que é que tipo de serviço é prestado. Então, por exemplo, o pessoal que faz manutenção predial, talvez não faça tanta diferença eu olhar o cara, sabe, uma empresa que fornece um SaaS, né, um software as a service que eu uso muito, aí esse já é mais candidato. Então tem esse primeiro filtro. Aí tem um segundo filtro, que é a questão do questionário. Então você interpela esses clientes, né, esses fornecedores, eles estão entrando no processo, fala assim, ó, como parte do processo, tem que participar do diligenciamento de segurança da informação, Isso antes da contratação, durante o processo? antes da contratação e revisado periodicamente. Perfeito. Né? Perfeito. Tem uma cláusula para obrigar o fornecedor a fazer isso. Ele entra, ele já ganha isso. Mas lógico, a gente não faz isso há 20 anos. A Natura existe há 50 e vai pedrado. Então tem um legado aí de fornecedores que a gente vai trabalhando e desenvolvendo. Então tem todos, mas começa com a categoria, depois passa pelo questionário, dependendo de como vier a nota disso, a gente faz uma avaliação, aí a gente aprofunda um pouco mais, e aí isso determina como a gente vai fazer o monitoramento, né? Então, falou, ó, você tem esses problemas aqui, a gente gostaria que você desenvolvesse esses pontos, tá, tá, tá. E aí, o quão fundo a gente vai com isso, né? Desde olha, melhora aqui o seu geral, que daqui a 6 meses eu vou vir olhar de novo, até, ó, eu vou te acompanhar mês a mês aqui para garantir que você está indo num bom caminho. Mas tem todo esse afunilamento, porque é uma base muito grande de fornecedores, como o Denis falou, dele é maior ainda que a minha, né? Você tem que chegar num volume que você possa trabalhar, e risco é o critério.
Uma Mas coisa começa trocando informação é, com eles, é Boa. sempre assim. um gancho assim, da mesma forma que a gente faz essa avaliação dos terceiros, a gente também recebe muito, Ah, sim. né. E o que acaba acontecendo é que eu respondo a mesma coisa para 10 pessoas, né. Então Às vezes assim, acontecer uma bastante. discussão que a gente está tendo, né, por que que não tem um selo, né, de qualidade ali mínima, né, que você pudesse usar esse selo. A gente usa muito certificação, óbvio que a gente tira, né, mas um selo nacional acho que pode ser um caminho. Se fosse um questionário unificado já ajudaria É, demais. Já ajudaria muito. É. Não, nesse sentido, eu já tive essa discussão por várias vezes e lá atrás falando, não, a ISO 27001 garante isso, eu não preciso responder todos os questionários, é um selo talvez ou não é. Que passa na cabeça? Faz sentido pegar um framework de mercado já consolidado e falar a nota mínima é o NIST 4 ou ISO aprovação ou não? Você Se a poderia for este 4, não vamos ter parceiro. não vai ter ninguém aí no mercado. Mas se você tivesse uma avaliação, uma única avaliação anual ou semestral, e que aquela avaliação desse um selo, poderia ser um caminho. E até fomenta o mercado, né. Porque você pode fomentar, empresas de consultoria ou, sei lá, que se especialize nesse ponto, eles vão e fazem essa avaliação, gera o selo e, cara, né, é o caminho, pode ser um caminho. Perfeito. Agora, tem uma coisa interessante que é assim, e aí é a grande diferença entre maturidade, compliance e risco, né. Em geral, esses questionários vão dar uma visão da maturidade daquela empresa. Então, o que que é a maturidade? Você tem, um processo bem definido para fazer esse controle? Você tem uma ferramenta decente para fazer esse controle? Você tem gente para operar, fazer esse controle? Se você tiver essas coisas, você já está lá no nível com a completude do seu você já está lá no nível 3, né, vamos falando de NIST com CNM bom, que vamos todo lá. mundo usa, né, você já está no nível 3. Se você tem KPI para esse negócio todo, você já está no 4. Se você está começando a movimentar a coisa baseada no resultado de KPI, aí você está perto do 5, né, CMM básico. Aí legal, você tem pega a empresa lá e fala assim: "Ah, eu tenho uma boa gestão de vulnerabilidade". "Ah, você tem uma ferramenta?". "Tem, tá aqui a minha ferramenta, funciona super bem e tal". "Ah, que legal, tá cobrindo o parque todo?". Tá cobrindo o parque todo". "E como é que você conversa com a TE?". "Tem um relatório mensal, uma reunião, uma governança". "Puxa, que legal você tem tal, não sei o quê". "E você tem gente para operar?". "Não, eu tenho aqui um team, um tech lead para cuidar disso, Com e a terceiro. empresa que dá suporte". "Pô, bacana, e seu processo tá documentado?". "Tá". "Putz, que lindo, você é maduro". Aí você vai ver, faz 6 meses que ele não corrige uma vulnerabilidade, não aplica um patch. É, Então existe uma diferença entre e maturidade e efetividade. efetividade do seu controle. Perfeito. Então você fala assim: "Ah, todo mundo", o cara fala: "Certifiquei na ISO, certifiquei NIST, certifiquei, qualquer coisa". Só que a efetividade é uma outra conversa, entendeu? Então, você olhar, mais de perto, sai um pouco do mundo. E aí onde é que isso bate em compliance? Compliance olha muito maturidade, né. Compliance dificilmente olha, efetividade de controle, Sim. né. Então, esse é o desafio, né. E os órgãos reguladores todos olham maturidade, só que, de novo, maturidade, converter maturidade em redução de risco é um outro patamar, é outra É. conversa. A gente estava fazendo até um teste, né. Vamos pegar quem respondeu que tem efetividade alta, e aí a gente estava fazendo um piloto de um software que mede a efetividade do terceiro. Eu plugo ali nele, e online a transação que ele faz comigo, eu consigo avaliar de certa forma ali, os controles, se está tudo coberto ou não está, né. Cara, totalmente desproporcional o que está respondido com a execução que vem nessa ferramenta. Pensando exatamente nisso. Nós passamos, né, falando dos relatórios, nós passamos uma recente do Bacen, e aí o próprio banco mandou a própria dele. Então, assim, já algumas coisas já não estavam conversando. A segunda foi: "Olha, Edu", né, veio para nossa área de RC: "Olha, vocês estão com um risco aqui, parte de gestão de vulnerabilidade, Uhum. eh, que faltou a pontuação". "Não, mas isso não foi pedido, não foi solicitado". Enviamos, o risco foi retirado, falou que vocês são um tier nosso alto, e há uma chance até de corte de prestação de serviço, do contrato. E aí nós continuamos mandando, mensalmente a gente envia o nosso relatório de status de vulnerabilidades corrigidas, patches aplicados, o que que nós temos de corridade, quer dizer, de vulnerabilidades aceitas em criticidade. São dados reais, eles acessam, né, via nossa plataforma, RIS tal, eles puxam e falam: "Não, tá ok". Mas e o terceiro que ele envia um relatório, um PPT, um Excel? Como que você vai garantir
que na hora talvez uma mentira ali ou um pano por cima. E o que mais me pega é que é um que manda, mas multiplicado por 1.300 críticos só Exatamente. aqui. Tem muitas falhas no processo, né, de gestão de terceiros. Um já começa na avaliação quando você usa aquelas ferramentas. Deixa eu avaliar aqui o meu terceiro. Cara, metade da minha rede é de cliente, a outra metade é honeypot. A minha rede, efetivamente, o cara não pega. Então, quando ele vai fazer essa avaliação sem combinar, o resultado ele não sai Totalmente positivo, distorcido, né? né. Assim, teve um caso, assim, que a minha nota estava super baixa, estavam todos no meu honeypot, cara, que eu fiz Certo? um esquema ali, estava tudo ali. Então, assim, tem técnicas aí que tem que ser combinadas. Esse do online, para os serviços mais críticos, eu gosto muito, né, porque ele te dá de fato a efetividade. Estava testando em um fornecedor uma outra, que é assim, eu uso uma solução SaaS, né, e aí quando você bota lá uma ferramentinha para puxar como está lá, você vê que tem espaço para melhorias, né. Agora, se você pegar o transacional dos teus terceiros no teu SaaS ali, como é que fica isso? Hum. Então existe um CASB API que surgiu numas discussões aí, que dá uma visão geral da execução na perspectiva do usuário, das fragilidades que podem ter na aplicação. Então, assim, é um conjunto de técnicas que a gente pode usar dependendo da criticidade do dinheiro que você quer botar e você reduzir o risco. E o risco do terceiro que está sendo avaliado de É. você ter acesso a essas informações críticas dele? Não, então, esse é um ponto, porque assim, eu tenho um terceiro que pode consumir a API de um terceiro que presta serviço para mim, e eu que estou gerando um resultado, posso consumir uma API de um terceiro que o dado sai. Como é que a gente faz essa triangulação? Por exemplo, agente de IA, como é que a gente faz essa triangulação? Como é que eu faço a proteção do meu dado propriamente dito? Então, assim, a governança hoje sem fronteiras, ele é um complicador e é uma discussão que a gente está tendo forte e vai envolver bastante investimento. Tem que envolver investimento aí. Agora é um ponto interessante, porque, realmente você nunca vai ter o nível de controle no fornecedor seu que você tem no seu próprio país. Não Vai ter. tem e não tem como ter. Falar: vou criar um software, um serviço tal para ter", não vai ter, né. Não. Agora, uma coisa que eu tenho percebido é assim, eu também uso, dependendo do nível de risco, da maturidade do fornecedor, eu sou mais ou menos invasivo nessa conversa, né. O legal é que, assim, os fornecedores que mais resistem pelo risco dele de eu enxergar coisas confidenciais, em geral são os mais maduros. Então essas coisas acabam se balanceando. Então, o cara que fala assim: "Não, eu não quero que você entre aqui, porque vai ver meus dados, tal, não sei o quê", eu falo: "Bom, esse cara pelo menos ele tem preocupação com segurança, né". Ele já sabe onde estão os dados dele, o que que é crítico, já É, começa por aí a conversa. exatamente. E os fornecedores menos maduros, quando você chega para esse empresário menor, tal, né, da empresa menor e conversa com ele e fala assim: "Ó, eu tenho um programa aqui, você tem alguma prática de cyber?" "Eu acho que não tem, não, não tem, ó, eu vou te ajudar, vamos junto, eu vou gerar uns números para você, a gente começa a trabalhar, é uma coisa que você ia pagar numa consultoria, eu vou te ajudar." Em geral, as empresas menos maduras são muito receptivas a esse tipo de coisa. E eu sempre achei que não ia ser assim. Eu falei: "Nossa, uma empresa imatura vai querer se proteger e se Mais esconder." dura, né? Mas não é o que eu observo. Esses fornecedores em geral, você, puxa, sim, vem cá e me ajuda. Eu queria muito esse tipo de serviço, só que é muito caro para eu ter. Interessante. Então me ajude a desenvolver. Quem resiste mais são as mais estruturadas. E aí, ok. No fim, a gente está gerando uma análise de riscos, né, online ali, e dando todos os gaps, o que tem que ser feito. É um ganha-ganha. É. Olha que interessante, que tem a ver com o que você não levantou agora também, que tem um cliente nosso da área financeira que ele utiliza um pool de banco de horas Sim. contratado para testar pequenas empresas. Aí você vai entender o sistema, é um sistema super importante ali para o internet bank dele ou algo do tipo. Só que ele é uma fração daquele sistema. O banco sabe qual que é a importância daquilo lá e o terceiro ele não investe nisso. É uma programação, uma empresa basicamente criada só para atender aquela necessidade do banco, e você vê que a utilização do bancão fazendo isso com o terceiro. Vocês veem bastante também, ainda mais no tamanho de vocês, eh, empresas menores que têm um risco grande ligado ao negócio de vocês. As próprias, né, empresas que vocês representam fazendo talvez uma aquisição desse menor, sendo sócio,
para talvez controlar o risco de uma forma menor? Ou isso não é tão visto aqui no Brasil? Olha, eu não tenho visto, né. E se já é difícil a gente entrar na governança de cyber do cara, imagina na governança de M&A dele, né. Literalmente. É muito complexo isso daí. Eu não tenho visto esse movimento motivado por questão de maturidade cyber, né. Isso em geral é uma coisa mais motivada por mercado, eu quero tomar esse É. mercado, ou quero crescer inorganicamente, ou receber um aporte, quero dar retorno rápido sobre esse aporte e tal. Em geral, é mais dessa linha, mas dificilmente. Dificilmente vocês enxergam algo do que participaria ali, talvez, do supply chain de vocês, que talvez uma aquisição, para reduzir o risco ao máximo de vocês seria um caminho. Não, as empresas acaba não procuram cada vez mais viajar leve, né, aquele travel light, né, ter menos e menos peso para arrastar, e ser mais dinâmico e estar mais ligado ao core business mesmo, que é onde a coisa funciona. Perfeito. É o tipo E na hora de vocês fazerem o gerenciamento disso, né, risco de terceiro como tal ou do supply chain, até onde isso vai para dentro de casa na hora de demonstrarem esses riscos? Você está falando de nível, do executivo, CEO, outros Uhum. executivos, ou chega já num tipo de discussão com o board? Aí eu chego lá em cima no board, sim, né, é tudo baseado em risco, com certeza. A coleta ali de evidências tem online, tem offline, tem de todos os modelos, mas o nosso ponto é alimentar a matriz de risco, a criticidade do negócio que a gente está olhando e ir subindo com a informação, né. Então é uma prática comum, não é Então você fácil, lá acaba acontecendo acaba já há interesse sim. do board em saber de Sem dúvida. terceiros. E se, escapar algo, ou que a gente não chegue a um comum acordo, a gente sobe o risco, né. Então, onde não tem acordo, o risco sobe. Onde tem acordo, o risco não sobe, porque a gente já tem um Tá plano definido. já definido. Então é o que a gente tem. Acontece lá também? Acontece. Novembro eu combinei pela última vez com o board que eu ia fazer um upgrade nesse processo diante dessa mudança toda, né. Então acontece, lá na nossa governança tem o comitê de segurança e tem um membro do board que é delegado do board para acompanhar, como a gente tem desenvolvido essa questão, e eles estão sempre conectados nisso, porque eles entendem, o board ele tá lá num papel de proteger o capital, né. Perfeito. Essa é a coisa dele, e exigir da administração que tome todos os cuidados para proteger o capital. Então essa é a função do board. Então, eles estão ali porque eles sabem que problemas desse tipo, principalmente nessa visão mais negócio do terceiro, né, do fornecedor, do risco do fornecedor parar de fornecer por causa de cyber, eles sabem que isso é um impacto direto na geração de caixa no capital. Então, eles têm essa preocupação de olhar também nesse sentido. É. Olha aqui, eu estava pensando, a viagem que eu mencionei mais cedo, né, para vocês, não vamos falar o nome aqui e tudo mais, porque vai escutar, vai ouvir. Há 2 semanas você estava comigo lá, e nós fizemos uma apresentação de um teste de intrusão, né, que foi interna, externa, aquela coisa toda, para o CEO. Aí foi para o CEO, CFO e outras pessoas ali do executivo. E talvez 90%, pensando aqui 95% das vulnerabilidades críticas estavam ligados a sistemas de terceiros, né, Uhum. seja de rota, seja e outros. E a hora que você tinha acesso a esses sistemas, você já possuía acesso a grandes parte dos dados importantes, de clientes, a própria cadeia, né, faturamento, tudo aquilo que a gente não quer ouvir. Eh, eu entendi como sendo uma primeira visibilidade do CEO em terceiros, e aí foi solicitado, o nosso retorno, né, agora, que está caindo para apresentação amanhã cedo, para o board. Então era uma reunião maior, ficou bem menor agora, bem mais direta, executiva, 30 minutos, onde nós vamos começar talvez ali a incentivar a olhar. E eu não estou falando de uma empresa, estou falando assim de uma grande empresa, Uhum. né, no mercado, seja de produção e logística também, e onde a gente vai levar pela primeira vez essa visibilidade. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é o que eu vou usar amanhã também, né, de dicas, de conversa. É um prazer ajudar. Não, é verdade. Eu estava aqui pensando, bom, né, eu tô falando isso para conselheiros executivos, vai estar misturado todo mundo ali, e como transformar não só isso em vulnerabilidades. A gente já faz um pouco disso, Uhum. mas
esse podcast aqui está sendo uma aula do que levar, do que seguir. Existem muitas empresas aqui, ou pessoas que estão nos escutando, nos ouvindo, que a primeira lógica básica que passa na cabeça deles é: olha, eu estou com o Tier 1, ou Tier 0 ali do nível altíssimo de risco para parar meu ambiente se ele for impactado. A ideia é buscar um terceiro, né, um outro terceiro, é buscar um outro fornecedor. E nós sabemos que não é assim que funciona. Então, para essas pessoas que estão iniciando, eu gostaria que você desse uma dica, Uhum. porque tem muita, tá? Nós estamos falando de uma Claro, de uma Natura, onde por mais que anos-luz, você também deve ter começado isso não nos últimos 40 anos, e sim algo também não tão recente, mas que algumas pessoas, algumas empresas ainda não fazem. Qual seria uma dica básica, talvez? É criar um padrão desse formulário, bater um papo com outros CISOs? Eu acho assim, eu vou dar a dica do começo, tá, do resultado da pesquisa que a gente fez. Tem que ter um modelo de operação e governança e papéis e responsabilidades muito bem definido na organização. Não é só uma responsabilidade de segurança da informação, tá. A gente pode até puxar como accountable, mas tem que ter esse modelo bem estruturado e bem fechado. Quando você cria os tiers, e você cria os controles, e você cria uma arquitetura de referência que você vai aplicar em cada um desses caras, isso é importante também, com flexibilidade, né. Tem outro ponto que eu tenho visto, eu vi em 2 casos, por exemplo, eu tenho análise de crédito. Esse cara, ele tem um seguro cibernético, ele cobra o meu também? Pode ser que sim. Isso nunca é explorado e vale a pena explorar esse negócio. Empresas maiores que não querem fazer o seguro, eu já vi um caso do autosseguro. O cara faz um fundo de investimento, guarda uma grana ali, está investindo esse dinheiro Já vi. e usa para aplicar se tiver algum incidente cibernético, inclusive cobrindo os terceiros. Olha só. É, tá? Interessante. Caramba. É. Então, assim, o que eu vejo é que falta o início. Quem é o dono? Qual é a organização? Como a gente vai funcionar? Que tipo de controles eu vou aplicar? Porque, assim, qual é a realidade aqui do nosso mercado? Não tem profissionais dedicados para a gestão de terceiro. A maioria não tem budget para cuidar disso. Isso é uma realidade que a gente viu aqui, né. O controle é feito pelo questionário, mandei, recebi e está tudo ok, né. Cara, você continua com o mesmo problema desde o início. O esforço que você faz, às vezes, usando, isso não é o básico bem feito, mas fazendo esse basicão, às vezes não vai surtir nenhum resultado. Então, assim, a divisão pelo tier, a classificação do que você vai aplicar em cada um deles, ter um time dedicado e ter o budget ali é super importante, é o começo. Eu estou falando mais do mesmo aqui, Não? mas é que na pesquisa que a gente fez aqui entre os CISOs, a gente não vê o básico bem feito nessa questão. E tenham complementando, né, piramidando aqui em cima do ponto do Denis, né, esse é o básico é você montar seu esquema de maturidade, é isso que ele falou, papéis, responsabilidades, processo, orçamento, né, recursos, tudo montadinho. Aí depois vem a estratégia de efetividade. Então, beleza, montei todo esse arcabouço, né, e agora como é que faz para eu reduzir risco de verdade, né? Exato. Então, o que que funcionou pra gente, né? Tem 2 coisas, eu vejo que esse negócio de risco é igual uma torneira aberta vazando e o chão todinho molhado, né. Então tem 2 trabalhos, tem um trabalho que é fechar a torneira para parar de aumentar o problema, né. E isso aí é implantar essa máquina de avaliar novos fornecedores, tierizar ele, fazer análise de risco e botar um controle em cima desse tá, mas esses são os novos. E aí você vai ter um legado, que é o chão molhado. Você pode esperar o chão evaporar, né, ou seja, o seu parque de fornecedores trocar com o tempo, vai levar 20 anos, né, talvez não seja a melhor ideia, ou você pode, né, a hora que você fechou a torneira e garantiu que não está mais pingando, bom, agora eu vou arrumar um jeito de secar o chão, né, vou lidar com o meu legado e pensar uma estratégia para lidar com esse legado. Então sempre começa com você fazer o problema parar de crescer, a hora que o problema para de crescer, aí você pensa numa estratégia. E essa estratégia de você lidar com o seu legado é entender o seu legado, priorizar, né? Dar muito a mão para a área de suprimentos, né? As áreas de suprimentos, em geral, fazem um diligenciamento geral nas áreas para entender quem é o fornecedor crítico
no sentido de esse é o único fornecedor, tem concorrente, não tem, minha negociação vai ser fácil ou difícil quando eu for renovar. Em geral, as áreas de suprimento fazem isso, Fazem. né? Então, é muito legal pegar carona nesse processo para você entender quem são os fornecedores críticos de negócio, fazer uma tierização baseada em impacto de negócio e não necessariamente em incidência cibernética. Perfeito. Então, ali é uma fonte muito rica. Então, fazer isso de braço dado com suprimentos é muito importante e bem efetivo. E aí isso te coloca na estratégia de secar o chão. Mas eu concordo 100% com o que o Denis falou. Tem que começar fechando a torneira, que é montar um bom processo, um esquema de papéis e responsabilidades bem organizado e ter um orçamento mínimo para você ter serviços para manter esses controles funcionando. Eu tinha um amigo que falava assim, ó, quando você monta isso e vai executar, você vai puxar um pelo, vai aparecer um urso, pô. É isso. Esse é o ponto. É isso. E acontece, né, no dia a dia. Vocês foram complementares demais um com o outro na parte de, da onde começar, e a parte de suprimentos já fazem isso, né, ou deveriam fazer, para entender de fato até qual é o nível de negociação que eles vão apertar aquele terceiro, para saber se eles teriam outro talvez como escolha. E poderia também passar daí, né, surgir daí. Que aula, hein, gente? Que aula. Bom, né? Muito divertido. Tá? É o que a gente mais discute hoje em dia, eu acho, né, Denis? Esse é o Eu fiquei tema com quente. Denis, eu fiquei com muita dúvida, e curiosidade, na verdade, se você puder compartilhar. Quando que foi feita essa análise, esse estudo? Tem um mês, Tem um mês. Quantas pessoas mais ou menos participaram? 40, 40 CISOs das maiores empresas. que vocês, claro, têm acesso, são amigos comuns daí em diante. Né. A gente brinca que deve ter uns 200 CISOs em São Paulo e todos eles vão no mesmo churrasco. Assim. Start. Nossa, e quando tinha... vamos aqui segurar o quê? E a visibilidade, se você puder compartilhar dessa visibilidade desses 40. Visão boa, maturidade alta ou não? Tem muita coisa para melhorar ainda. Eu A gente acho fala assim de 50 a 50%. eu acho que, todos estão fazendo algo, existe um movimento, importante, sabem da importância, tem espaço ainda para melhorias e principalmente de conscientização dos boards que a gente precisa de fato de budget específico para isso, pessoas dedicadas, né, ter novos investimentos, porque é como a gente discutiu aqui o tempo todo, a gente não roda mais sem o terceiro, não tem como, ninguém mais roda sozinho. Né. E aí esse budget e essa equipe dedicada, esse modelo de operação e esse processo, ele está num nível ascendente aí de maturidade, mas ainda tem bastante espaço. Vocês têm entendido que o board tem se sensibilizado para esse tema? Tem bastante quando você leva os indicadores de penalização, de descredenciamento, Entendi. né. Então quando você leva isso e dá os motivos e o prejuízo que você teve, se você conseguir fazer esse cálculo, isso é importante. Como eu falei, o board é o guardião do capital de É. todos os acionistas. Então, o board quer saber de grana, porque é disso que estamos brincando. Toda a operação, né, da empresa serve, no fim das contas, para gerar um geral sobre o capital. Perfeito. Essa é a história, né? E aí, qualquer coisa onde a gente consiga demonstrar uma relação direta com a saúde do capital, um prejuízo, penalização, etc e tal, sensibiliza. Porque essa é a agenda. Então, um monte de gente investiu um dinheiro nessa operação aqui, quer receber um retorno, vamos ver se não vai ter um problema nessa bottom line ali. Perfeito, né. E um último dado, né, que eu estava até falei: "Será que eu vou usar, não vou usar?", do relatório também do Security Scorecard, parece uma correlação meio básica, mas por que que eu vou trazer? Liga com os seus dados agora há pouco de que isso vai crescer, precisa desse budget, precisa desse valor das pessoas, e talvez eram áreas que antes não existiam, de fato. E gastos, né, que aí o board fala: "Pô, lá vem vocês com mais uma, ideia". E para quem está nos ouvindo deve estar pensando: "Pô, mas isso ainda para minha empresa não é necessário?". Esse relatório aponta uma correlação entre o desenvolvimento econômico e a frequência de violações supply chain. As nações mais ricas sofrem ou já sofreram mais ataques devido a cadeias muito interconectadas. Já países ainda, né, não subdesenvolvidos, mas tudo mais, ainda devido à interconexão não sofrem tanto. Mas, de novo,
é algo que as próprias empresas, elas vão se interconectar, vão precisar desses outros fornecedores. E a curiosidade é, Singapura e Japão, desse relatório, né, daquelas 1000 e poucas, empresas entrevistadas, foram as maiores taxas de violações de terceiros, sendo Singapura o maior. É compreensível, né? Singapura é o hub de serviços de Hum. todo o Ocidente na Ásia, né? Tudo que vem ali, tudo que vem dos Estados Unidos e Europa para a Ásia é por Singapura, é o grande entreposto comercial ali da região. Então a inter-relação entre empresas ali é muito intensa, né? É desproporcionalmente intensa, ainda mais para uma cidade-estado pequenininha como ela, né? Então, esse dado faz todo o sentido. Tem um irmão que morou 2 anos em Singapura, então ele contava dessa dinâmica de lá, né. E é bem isso lá. Deve ser uma coisa só estando lá para ver mesmo e para sentir. Você estava falando de pesquisa, né? Se você pegar o Fórum Econômico Mundial, os 6 principais riscos de cyber, um era de terceiros. Olha que terceiro. Foi falado muito forte lá, porque assim, o que foi discutido lá? Eu consigo escalar sem o terceiro? Não, não consigo escalar sem o terceiro. O terceiro tem o mesmo nível de maturidade ou efetividade do que eu tenho? Não, não tenho. E aí, o que a gente faz? E essa foi a discussão no Fórum Econômico Mundial. E não vai diminuir, né. Não vai. Os conceitos básicos de economia de custo-oportunidade, você não vai fazer tudo que é atividade dentro da empresa. É muito mais rentável. Pelo contrário. Muito melhor você usar as especialidades, por mais que às vezes aquela empresa especializada seja um pouco menos eficiente que você, mas só pelo custo-oportunidade de você parar de fazer o que você faz, que dá muito mais dinheiro para fazer o trabalho dele, não vale a pena. Então sempre vai ter muito fornecedor fazendo tudo. É isso, olha, nós, né, olhando nosso segmento, a nossa atuação no mercado é a mesma coisa. Antes nós víamos talvez grandes empresas tendo talvez um SOC interno, serviço mudou, né, é terceirizado e ali sim você tem talvez especialistas dentro do time para fazer essa conexão. Gente, já próximos aos 50 minutos, ultrapassamos o tempo já, dos 40, né, o Felipe ele estava só apresentando, mostrando, e eu assim: "Não, não, segura. Não, não, não", mas, assuntos extremamente importantes e que fogem um pouco, daqueles nossos pensamentos do dia a dia, é o que nos gera essa maior intensidade de querer saber mais e mais e mais, e faz o tempo voar. De novo, agradecer muito, 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 muito a presença de vocês aqui. Ah, foi uma aula. E pode ter certeza que eu garanto que teremos muitos e muitos comentários, compartilhamentos, e eu sei a dificuldade do dia a dia de se deslocarem, de virem até aqui, mas de novo, é compartilhando informação. Então essa pesquisa que vocês fizeram, sensacional, e o que vocês compartilharam com a gente hoje, com as pessoas que estão nos ouvindo, só tenho a agradecer. Denis, muito obrigado, quer dar alguma. Não, muito honrado. Eu acho que, um movimento que a gente faz, né, Tiziano, é compartilhar entre a gente, né, entre os CISOs ali, mais e mais nossas dificuldades e como que a gente avança, né. Tem CISOs que às vezes não entram nas comunidades, eu indico que entre, que converse mais, que explore mais, abra também seus problemas, que a gente está junto nessa jornada, né. E é isso, muito honrado aí pelo Não, convite. que demais, que demais. Obrigado mesmo. Luciano, muito, muito obrigado, sem palavras. Espero que tenha gostado, que tenha sido algo leve também. Ah, foi muito gostoso, eu valorizo muito esses momentos de dividir conhecimento e discutir, ainda mais com um parceiro aqui de velha data, é muito mais gostoso. Eu assino embaixo, né, do que foi dito. Eu acho que o pessoal em cybersecurity, segurança da informação, tende a ser muito unido, porque esse é um trabalho difícil que exige muita energia e exige criatividade. A gente está sempre lidando com problemas exógenos, né, e tentando se proteger de problemas exógenos. Então tem muitos desafios, é uma área nova, né. Queira ou não queira, né, o direito existe há séculos, a administração existe há séculos, segurança da informação não tem 4 décadas nem 3, né. Então é uma área muito nova e, assim, estar nas comunidades, trocar informações, eu acho que é um fator de sucesso
para qualquer pessoa que assuma uma cadeira executiva nessa área, porque nenhum de nós vai conseguir dar conta Não desse vai, né? desafio sozinho. Então é muito importante a gente estar sempre junto, assim, nos podcasts, né, nos encontros de profissionais da área, né, na mídia especializada. É sempre importante a gente estar lá, né, ouvindo e contribuindo também, né, dando a nossa contribuição para essas coisas, porque o outro vai aprender conosco, assim como a gente aprende com o outro. Às vezes só de dizer ou de ouvir te faz pensar e mudar uma prática. É isso. Matheus, Excelente troca, essa experiência toda que a gente tem aqui na mesa. Muito bom, de verdade. Obrigado por tê-los aqui, tirar o tempo do dia de vocês para compartilhar, viu? não, quem ouviu tem dados reais, tem formas e até É o isso. método de iniciar isso, Exatamente. de apresentar para o board esses números, falar: olha, o risco está aqui de fato, isso existe, não é algo que eu quero pegar mais uma, né, mais um boné, muito pelo contrário. Então, sem palavras. Você que nos acompanha, espero que tenha gostado muito também. Poder ter esse tipo de conversa, obter esse tipo de informação, né, com essas duas, não preciso nem falar o peso que eles têm no mercado, é muito legal e espero que tenham gostado. Nos siga, tá com mais dúvidas, gostaria de ver outros episódios, no site da Red Belt estão todos lá e até breve. Grande abraço.